Porque para mim... Como foi a minha experiência como bailarino-intérprete? Olha, a possibilidade de participar de um trabalho como esse exige da gente muita responsabilidade. Eu acho que antes de qualquer coisa foi o que mais me mobilizou naquela época. Eu estava vivendo um momento de aprimoramento meu no campo da dança muito intenso, muito forte. E a gente ensaiava de madrugada, né? Também a gente gastou muitas horas de dedicação para a construção do trabalho. É muita responsabilidade você trazer para o teu corpo a ideia de alguém. E quando o Avandi fez todo o trabalho com a gente de construção e de nos levar para dentro da experiência que ela queria compartilhar com a gente através da nossa movimentação, nós nos sentimos muito desafiados no sentido de dar conta, de dar conta de uma coisa que não estava na nossa cabeça, não estava na nossa emoção a princípio. Então, haja café. Haja café para a gente poder ouvir e a partir dessa escuta trazer para o nosso corpo e ultrapassar aquilo que era para ser só movimento. Então, uma coisa que me marcou muito como bailarino na construção do Portas foi essa escuta aberta e respeitosa àquilo que era colocado para a gente, mas também tinha o nosso falar através do nosso corpo e também a partir das nossas experiências que não foram bloqueadas ou impedidas de ser colocadas ali no palco. Então, mesmo o espetáculo sendo uma concepção da nossa coreógrafa, da Avandi, como nossa inspiradora no processo todo da construção do espetáculo, a gente também pôde se colocar. E eu acho que isso que é o que marca tanto a nossa história com o Portas, porque ele é fruto de uma experiência individual que foi partilhada com a gente, mas as nossas subjetividades, as nossas angústias daquele momento foram para o palco também. Para mim, eu tinha outro corpo naquela época, eu tinha outra aparência naquela época, e eu acho que isso também é parte dessa nossa elaboração enquanto bailarinos. E nenhuma apresentação era igual à outra, porque a gente sempre considerou e sempre respeitou muito essa nossa vivência e essas nossas particularidades na hora de colocar isso na dança. Então, como bailarino, a minha experiência no Portas foi uma experiência de recomeço. Eu danço desde os 17 anos de idade, mas foi um recomeço que foi começo. Foi a minha primeira oportunidade profissional. Acho que eu sempre dancei na igreja. E na igreja a gente tem um senso de comunidade, a gente tem um senso que é um trabalho também, a gente também coloca o que a gente tem de conhecimento técnico ali, mas é um outro tipo de construção. E estar no palco com o teatro lotado. A nossa primeira apresentação, quando chegou a notícia de que os ingressos tinham esgotado, o frio na barriga aumentou mais ainda. O meu pai estava lá, que eu sinto muita saudade do meu pai. Minha família estava lá, minha mãe estava lá. E era isso, eu queria poder dizer para eles o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo. E o quão especial e importante para mim era fazer parte de tudo aquilo. Eu tenho muita saudade das nossas madrugadas, dos nossos momentos de ensaio. E o Portas, ele é uma marca de um tempo na nossa vida também, de um tempo de muito aprendizado, de um tempo de muito conhecimento, de um tempo de muito esforço e dedicação.
mas também é um tempo de escolhas. Eu acho que o Portas, ele marca uma grande escolha da minha vida. Foi o momento que eu me considerei assim, puxa, eu sou artista. Então, eu acho que essa experiência, ela divide a minha vida também, entre antes e depois do Portas. Eu sou muito grato por esse momento tão emblemático assim da minha história. Bom, o espetáculo Portas, eu fui convidada pela Vanderleia para participar em 2014. Engraçado que, nossa, tanto tempo. Eu lembro que eu estava terminando minha monografia da faculdade. A Vandy me explicou qual era a história do espetáculo e eu falei para ela, Vandy, eu ainda não tô conseguindo me sentir dentro, né, do contexto. Eu tô dançando só, eu não tô sentindo. E aí, através dessa conversa, a Vandy lembrou, ela falou, qual é um momento que você quer passar, que você quer avançar na sua vida? Aí eu falei, eu queria muito concluir a faculdade. Eu não sei se eu já falei pra vocês que eu não sei falar, eu só sei dançar. Então... E aí eu tinha que fazer 40 páginas de monografia. Eu falei, meu Deus, eu não sei falar, eu quero dançar. E aí eu conversei com a Vandy e a Vandy falou, enfrenta sua monografia no palco. E foi o que eu fiz. O primeiro momento eu tava ali tentando lutar e tentando avançar. E aí eu lembro que eu ainda continuei. Falei, Vandy, nosso segundo ato é depois que a gente passa. Eu ainda não senti esse... né? Ainda não sei o que é. Aí ela pegou e falou, agora você vai para outro momento da sua vida. E aí eu lembrei da minha história de vida, né? Que eu operei, que eu passei por muitas lutas quando eu era criança. E hoje eu tô aqui, né? Eu falo que é como uma fênix. Eu saí de uma cama de hospital, criança, e eu tô aqui dançando saudável. E aí eu falei... É essa sensação, né, de recomeço e seguir. Foi uma experiência pessoal para o espetáculo, porque como eu não estava desde o início dos ensaios, eu não sabia qual era o objetivo entre eles ali. E aí eu falei com a Vandy, eu falei, Vandy, eu vou levar o que eu passei, o que eu tô sentindo no meu corpo. Eu acho que foi um marco grande, que foi aí que deu certo, né? Que no momento do Portas foi isso, foi uma experiência pessoal que eu levei toda, tanto no primeiro ato quanto no segundo ato, para formar o espetáculo para mim. É engraçado que no primeiro ato eu achei que era o que eu mais ia me identificar, porque era o que eu estava vivendo, eu estava tentando mostrar no meu corpo a luta de tentar avançar e concluir a minha faculdade. Mas o segundo ato foi o que eu mais me identifiquei, que foi, eu não sei se é uma defesa minha, mas é um momento onde a gente respira, que foi o que eu tentei passar no segundo ato. Era um momento que eu estava feliz e que eu só queria dançar, na paz. Essa desconstrução de movimentos, essa decomposição do corpo... É fácil, né? Senta aqui e fala isso. Senta. Isso aqui para ser o espetáculo Portas, apesar de estar como plateia, né? Ele provocou muitas sensações em mim. E assim... foi do início ao fim, só que as emoções foram se alternando, né? Então, assim, o início do espetáculo, ele era mais pesado, né? E, assim, eu via realmente como uma coisa separada, individual. Mesmo que em alguns momentos os bailarinos faziam a mesma sequência, mas eu via um corpo separado, eu consegui entender isso no início. Teve um momento do espetáculo também que me marcou muito, que foi a cena que vocês ficam olhando para a porta.
Aquela cena ali, ela me trouxe uma sensação de que parecia que vocês estavam curiosos para saber o que tinha do outro lado. E essa sensação, ela foi tão forte que eu, da minha cadeira, eu cheguei a fazer assim. Porque eu falei, gente, o que tem lá do outro lado da porta? E quando vocês, que no caso foi o segundo ato, né? Que os bailarinos, eles ultrapassaram, eles entraram nesse mundo, né? Que seria, no caso, ao meu ver, o que eles estavam idealizando. Então, quando eles chegaram lá, eu comecei a rir, porque eles brincavam com a movimentação e como eu tenho um corpo dançante, eu ficava assim na cadeira. E assim, me diverti demais naquele pedaço, porque eu consegui identificar a Roberta puxando a movimentação da Vande, aí eu vi o Léo. Foi uma brincadeira que chegou para mim como plateia. Teve um pedaço também que isso foi antes, foi no primeiro ato. Eu lembro que me deixou um pouco desconfortável. Acho que eu saí um pouco da minha zona de conforto, que foram os ruídos que vocês apagavam e acendiam as luzes, né? Aquilo ali, rolou um estranhamento. E o ruído, né, me incomodou um pouquinho também. Mas naquele momento a intenção foi necessária, porque a parte cênica pedia aquilo ali. Então, assim, foi um espetáculo que ele tem altos e baixos, né? Porque ele é pesado, depois ele fica leve e você chora. A troca do cenário, eu lembro também que deu um baque quando eu vi aquele vermelho. Falei, nossa, que parecia um sacrifício. Sabe? Aquela sensação assim de... um sacrifício, mas ao mesmo tempo libertador. Porque eu falei assim, nossa, que ideia maravilhosa, assim. Eu, como plateia, eu assisti 2 vezes o Portas e eu tive sensações diferentes. Na segunda, né, como eu já tinha um entendimento do que era o espetáculo, eu fui observando mais os detalhes, o cenário, a parte de movimentação, mas o legal da dança contemporânea é isso. Porque a plateia, com certeza, nesse espetáculo, ela entrou de uma forma, ela saiu de outra. E eu acho que o espetáculo, para a gente alcançar um resultado, né, porque a gente cria com essa intenção de tocar alguém, eu realmente saí muito tocada. Foi um espetáculo maravilhoso. Bom, um espetáculo de dança, especificamente de uma companhia, ele, para mim, Vande, ele nasce a partir de uma vivência assim, muito, muito pessoal. E isso era uma das minhas preocupações quando eu formei a companhia, que eu queria trazer algo além daquela história de que eu vou pegar um tema e vou pegar toda a parte técnica e vou construir um espetáculo. Eu queria mostrar além, eu queria mostrar o bailarino além da figura bailarina ali. Eu queria mostrar as emoções, os sentimentos, a construção dessas emoções, essa mistura dessas emoções e sentimentos no palco através do espetáculo. E eu sou uma pessoa que leio muito, eu gosto muito de ler, e eu li um livro, que é um livro bíblico, que se chama Neemias. E ele fala, a história desse livro, ele fala das ruínas de Jerusalém. E das ruínas das portas que ainda hoje tem toda uma história lá, para quem quiser ir lá. A leitura desse livro me levou a refletir de que nós, seres humanos, somos assim. Às vezes desgastados, às vezes esquecidos, às vezes a gente se sente em ruínas, e me levou a pensar das nossas escolhas de vida, do caminho que a gente pode trilhar, daquilo que me é oferecido e daquilo que é realmente feito para mim em realidade, daquilo que eu tenho que construir.
daquilo que eu tenho que reconstruir. Essas ruínas me levaram a pensar no eu, como bailarina, como pessoa, como um ser dançante, como ser que vai mostrar para a plateia que ela também pode fazer uma escolha. O nosso espetáculo, ele nasceu dessa concepção. E na procura do nome, eu fiquei pensando, o que colocar? Eu quero uma palavra, uma simples palavra, mas que seja algo forte, que seja algo até subjetivo. E aí a gente chegou no nome Portas. Aí, na época, as pessoas falavam assim, mas Portas? Que estranho, Portas, né? Inclusive, Portas foi até uma das sugestões para ser o nome da companhia. Mas ficou sendo hoje. Depois a gente entendeu que isso tinha a ver com a história que a gente ia construir no espetáculo, na concepção do espetáculo. E foram 6 bailarinos. Nosso cenário eram 6 portas, na verdade eram 7 portas, porque uma era a escolha que a gente deveria fazer e as outras 6 representavam a nossa vida, nosso caminho, né? Naquilo que eu quero, naquilo que eu deixo de querer, no passo que eu dou e às vezes não é o correto, no passo que eu deixei de dar por insegurança, por medo. E se realmente eu não tenho que parar para pensar que isso precisa ser reconstruído, ou uma emoção, ou uma situação, porque tem jeito, é só a gente ter a coragem de passar por essa porta. A porta, na verdade, no sentido figurado ali, é a nossa iniciativa. Eu tenho coragem de mudar essa situação. A linguagem do nosso espetáculo é uma linguagem contemporânea. E ficava difícil a gente pensar como que a gente ia passar todo esse conceito, né? Eu tô aqui falando para você aquilo que ardeu no meu coração, aquilo que aquele livro me fez refletir, mas eu precisava ter isso visualmente, né? Então a gente foi procurar uma figurinista, a gente bateu um papo com ela sobre aquilo que a gente queria mostrar no palco e ela começou na construção dos nossos figurinos. E uma coisa que ficou assim muito latente em mim foi a questão da gente usar portas que não eram novas. Eu queria uma porta velha. Eu queria que aquela porta central fosse uma porta antiga, mas porém firme. Então, essa figurinista fez um trabalho espetacular quando ela fez um trabalho de pesquisa de várias portas antigas e levou isso, trouxe isso para o nosso figurino. Então, quando você olha, você tem uma conversa do cenário com o figurino e com toda a história por trás disso. E também tinha a questão da iluminação. A iluminação seria como? Seria uma coisa, uma iluminação aberta ou introspectiva ou reflexiva. Então foi todo um trabalho de pesquisa em cima daquilo que a gente queria mostrar e, lógico, com profissionais que compraram a ideia, né? E foram pesquisar também em cima do que poderia mostrar através da sua linguagem ali, né? Com a luz, com o figurino e juntar tudo com a nossa movimentação. E o espetáculo saiu um espetáculo assim tão reflexivo, tão suave e forte ao mesmo tempo. Ele tem essa balança. Ele é suave, mas ele é forte. Ele te leva a refletir e se questionar. Como que você está, como que você olha o outro, como você olha a sua vida, aquilo que você quer fazer. E eu fico muito encantada com isso, porque foi a partir de uma leitura
uma simples leitura, que na verdade depois eu li 33 vezes o livro, porque cada vez que eu lia eu descobria algo diferente, cada vez que eu lia algo gerava no meu coração e isso virou movimento. E a construção desses movimentos também tinha muito a ver com isso. Eu fiz um trabalho de pesquisa corporal porque eu precisava falar, o meu corpo precisava falar aquilo de forma clara. Mas ao mesmo tempo eu também não me preocupava muito com isso, de ser tão clara, tão nítida, porque eu acho que a arte não tem que ser assim. Eu só tenho que levar a outra pessoa a refletir. E nós somos diferentes, porque eu acho que a arte que a gente oferece no palco, ela não tem que ser totalmente clara. Eu tenho que levar o outro a refletir sobre as questões dele. E isso é um todo, não é só no movimento. É no cenário, é na maquiagem, é na música. O todo fez o Portas ser o que ele é. Tão suave e tão forte ao mesmo tempo. O espetáculo Portas ele foi dividido em 2 atos, porque a gente precisava mostrar justamente esse abrir de portas, esse passar para o outro lado. O primeiro ato ele fala de toda essa questão dessa procura em ter a coragem de tomar uma iniciativa para uma reconstrução. Mas depois que eu tive essa coragem, depois que eu decidi como eu sou, como eu fico, como são os meus pensamentos, como isso transformou as minhas emoções, o meu eu. Então o segundo ato ele vem com uma leveza totalmente para cima, assim, bem diferente do primeiro ato. Uma leveza de descoberta, de possibilidades no movimento, de possibilidades na minha expressão, de possibilidades de como eu me encontro com o outro, de como eu me relaciono com o outro. Então, é uma parte que também trabalha fortes emoções, mas de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Uma forma de que agora eu tomei uma decisão e isso fez diferença na minha vida. Eu consegui reconstruir. Lógico que a gente não se reconstrói de uma vez e pronto, acabou. Na verdade, o Portas ele só é um caminho. É uma porta que está ali aberta e você pode ou não passar. O espetáculo leva a isso. Está aqui. Você quer isso para você? Você quer tomar essa decisão? Você quer ficar onde você está? Você quer dar um passo à frente? Então ela é o início de uma reflexão. Quando eu li o livro, eu senti que eu tinha várias possibilidades e que eu podia fazer escolhas e que eu podia fazer de um jeito ou de outro. E lógico, tudo que eu fosse fazer teria uma consequência. E eu precisava vivenciar isso. A construção da movimentação do Portas, ela foi em cima de muita pesquisa corporal de cada bailarino. As coreografias elas foram construídas, na verdade, na história de cada bailarino. Houve coreografias que eram muito singulares, assim. A gente estava falando de um dos bailarinos, mas que todos os outros estavam vivenciando aquele bailarino. Então, assim, quando a gente fala de construção de movimento em cima de um conceito na arte contemporânea, é até complicado de falar sobre isso, porque eu sempre penso que quando as pessoas falam que não entendem de arte contemporânea, é exatamente por isso. Porque é uma coisa tão particular, porque assim, se eu não tivesse boca para falar, como eu falaria essa frase com o meu corpo? Se eu vou fazer um movimento forte, se eu vou fazer um movimento lento, se eu vou caminhar, se eu não vou ter música, se eu vou usar somente o silêncio para poder me movimentar.
Então, assim, a construção foi feita muito em cima de frases, de partes do livro, de frases que eram ditas pelos bailarinos nos nossos ensaios. E isso que foi muito bom, porque a gente construiu a nossa história ali. E eu te digo uma coisa, o Portas ele foi estreado em 2014. Nós ficamos em turnê 2 anos com ele. Na última apresentação, 2 anos depois, nós éramos outras pessoas. Nós não éramos mais os mesmos que começou lá, porque nós já tínhamos vivido muita coisa. Então, na nossa movimentação, ela se tornou diferente também por conta disso. Então, a parte que eu poderia me expressar sem ter uma coreografia pré-concebida, que eu poderia me expressar, ela foi se modificando conforme o tempo. Então, o Portas ele não é aquele espetáculo fechado que foi montado e ficou aqui. Ele vive uma construção o tempo todo. É um espetáculo que fala muito do eu. Eu posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ele fala de um personagem. E os personagens ali eram vivenciados pelos bailarinos as suas próprias histórias. Na verdade, a gente levou a vida da gente para o palco. Mesmo quem não conhecia a gente se identificou, porque a gente teve muitos relatos de pessoas que se sentiram tocadas e se identificaram com um ou outro bailarino, com um ou outro movimento que levou a pessoa a refletir, através do movimento, algo que estava acontecendo com ela. Então, ele fala do eu. Fala do eu para o outro. Então, agora com vocês, o espetáculo Portas, da Companhia de Dança Tântsida.